Precisar do microfone aqui também, aqui não? Não? Os dois? Não? Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à Casa de Fraternidade. Muito obrigado pela presença de vocês. E a nossa reflexão de hoje é uma proposta de revisão, de tomada de ação e de conquista de si mesmo. Todos nós viemos à casa espírita, procuramos a doutrina espírita, sempre movidos por algum sentimento, uma busca, uma necessidade, algo que toca em nossos corações e que nos chamam para essa busca de reconhecimento de si próprio. É muito comum que venhamos em busca de respostas para as nossas vidas, porque todos nós precisamos começar por algum ponto, precisamos começar de alguma forma. E sempre que nós estamos começando alguma coisa, nós vamos buscando essas informações, buscando bases que nos possam, que nos levam, nos concedem a oportunidade de nos melhorarmos. Porque essa é sempre a proposta, de nos melhorarmos, de nos reconhecermos. Não é mesmo? Então nós partimos sempre de um início, de uma necessidade que nos chama a esse reconhecimento. E diante de começar alguma coisa, às vezes nós paramos para pensar assim, vou iniciar por onde? Por onde eu começo um trabalho? Por onde eu começo uma renovação de mim mesmo? Para comigo, para com o mundo, para com a sociedade, para com a minha família, para com todos os meus amigos, para o que eu possa contribuir e trazer de melhor que há dentro de mim para todos. Sempre que nós começamos a chegar na casa espírita, nós ouvimos aquela famosa frase que é a tal da reforma íntima. É sempre um convite muito importante que nós ouvimos sobre a reforma íntima. Então essa reforma ela precisa começar por um ponto, ela precisa ter um start, começando pela necessidade que nós encontramos e sentimos de ir em busca dela. E nós iniciamos isso dentro de nós, em nosso íntimo. Essa é a busca. Dentro do nosso íntimo nasce essa vontade. E dentro do nosso íntimo nós encontramos o quê? Como principal motor de acionamento para tudo isso? A nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções. E olha só, o que o Emmanuel vem dizer para nós aqui a respeito do pensamento. Aliás, Francisco Dias da Cruz, lá no livro Instruções Psicofônicas, Alegria, Obsessão, Mensagem de Dia da Cruz, que foi um médico contemporâneo também, lá do nosso querido Bezerra de Menezes, né? O pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e constrói. Nele há um influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Isso nos faz pensar o que nós estamos movimentando dentro de nós. O que nós precisamos para começar a renovar as atitudes que nos levam a sermos pessoas melhores. Dentro dessas frases aqui, dessa pequena frase, dessa reflexão de Francisco Dias da Cruz, que o pensamento é a força que determina. Então aquilo que nós criamos, como diz Emmanuel, no Pão Nosso, pensamento cria. Então tudo aquilo que nós criamos dentro de nós e manifestamos fora de nós é aquilo que nós temos para oferecer. Como amor, como atitude e como renovação. Então aí vem Jesus e nos diz assim, ligado diretamente ao pensamento: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a gente se pega na carne fraca. Né? Para tudo a gente arruma uma desculpa. Para tudo a gente arruma um guarda-chuva. Ah, eu tentei fazer isso, mas não consegui, porque, poxa vida, eu não consegui levar adiante. Algo aconteceu que me impediu de continuar. Algo aconteceu que me impedisse de tentar fazer aquilo que eu tanto queria. Nossa, eu não tive o ânimo, a força para continuar aquele projeto que eu queria, aquela renovação interior que eu precisava.
eu não consegui fazer aquela atitude de perdão ou aquela caridade que eu tanto queria. Nós estamos sempre colocando como vítima, usando alguns guarda-chuvas para dizer, não consegui. E Jesus nos alerta, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas o espírito está pronto, ele deixa afirmado. O espírito está pronto. Então, conforme nós formos nos elevando, nos fortalecendo, conseguiremos deixar de abrir esses pequenos guarda-chuvas, essas desculpas que nos atolam cada vez mais com os pés, onde nós não podemos mais continuar a nossa jornada, naquilo que nós perseguimos, naquilo que nós tanto precisamos fazer como modificação íntima, como modificação de nós mesmos. Aí tem... Obrigado. Melhorou aí, gente? Aí vem o Carlos Torres Pastorino, lá no livro Sabedoria do Evangelho, e ele coloca uma frase junto com essa frase que Jesus disse do vigiai e orai. Olha que interessante. Despertai e orai. Ele arremete o nosso pensamento para nós entendermos que nós estamos ali como se fosse um sono letárgico, esperando algo acontecer. Nós estamos ali esperando. Sim, eu sei, eu preciso fazer a tal da reforma íntima. Eu preciso fazer a caridade. Eu preciso trabalhar com o amor. Eu preciso me dedicar ao próximo. Mas é como se eu estivesse esperando que acontecesse algo que me impulsionasse. É como se eu estivesse esperando um herói. A gente está sempre esperando algo que venha de fora para dentro, para nos auxiliar, para nos movimentar. É onde nós começamos a ficar nesse sono letárgico, esperando que tudo aconteça. Não, será o palestrante que vai naquele dia, que vai fazer com que eu desperte para as verdades espirituais. Nossa, vai ser aquele livro maravilhoso que vai fazer com que eu desperte para as realidades espirituais. Sim, são ferramentas importantes, auxiliam muito, são muito bem-vindas, são excelentes, mas o despertar está dentro de cada um de nós. Naquele momento em que somos tocados pelo Evangelho, pela palavra de Jesus. Quando abrimos o Evangelho e percebemos algo sempre muito interessante, que abriu o Evangelho, você está passando uma situação na sua vida, você vai lá, você abre o Evangelho, aí vem aquela mensagem e você fala assim, poxa vida, que coincidência boa, eu abri aqui, parece que essa mensagem é para mim, coincidência? O Evangelho, coincidência? Precisamos pensar melhor a respeito disso. Já pararam para pensar que além do Evangelho ser uma mensagem coletiva para a renovação e evolução de todos nós, ela também é uma mensagem individual para o coração de cada um. Porque lá é onde Jesus fala diretamente com cada um de nós em nossos corações. Quando Jesus falou lá para o Haran a respeito de onde será construído o reino de Deus, ele disse que o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Ele não disse no coração do cristão, do católico, do evangélico, do espírita. Não, ele disse no coração do homem. Todos nós. É dentro de cada um de nós que esse reino é construído. E como que nós vamos construir, ou pelo menos começar a dar bases para esse reino, se nós não mudamos as nossas atitudes, começando pelos nossos pensamentos, que é a base de tudo da nossa vida. Todos nós mergulhados num oceano de pensamentos, estamos dividindo pensamentos uns com os outros, interagindo mentalmente uns com os outros, emitindo e recebendo emoções, emitindo e recebendo pensamentos. Como é que nós podemos dizer que estamos preparando este reino se não começarmos a mudar, se não começarmos a dar um alicerce para que ele seja construído? Então, novamente, não é de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. E o pensamento, ele é uma força que nos move constantemente.
Agora a gente pode pensar assim: vale a pena ter um pensamento positivo? Será que se a gente deixasse um pouquinho só de lado essa questão da espiritualidade e pensasse unicamente em relação ao pensamento positivo, vale a pena? Um pensamento ajuda? Ele resolve? Ele nos incentiva, nos impulsiona a fazer alguma coisa? O pensamento é saúde? Será que o pensamento positivo é saúde? Será que o pensamento negativo nos atrai energias que podem nos adoecer? Nós precisamos fazer essas perguntas, porque afinal de contas nós estamos criando o tempo todo. O pensamento cria dentro de nós criamos e emitimos. Então tudo aquilo que nós criamos e emitimos para o universo, primeiro nasce em nossos corações. Então é muito importante lembrar que um pensamento negativo ou uma situação em que você se vê aprisionado num pensamento mal, ruim, uma coisa que está te deixando mal, que não está te ajudando, uma situação de vida qualquer, como eu aprendi há pouco tempo, estou tendo uma fase de vida cinza. Enquanto nós ficarmos ali naquele ciclo vicioso de pensamentos onde que não vão nos levar a lugar algum, e aí nós entramos no ciclo de estresse crônico. E aí nós temos lá, cada um de nós temos as glândulas suprarrenais que vão produzir o cortisol e vai jogar no sangue. O cortisol não é vilão, ele é importante, mas diante de um estresse crônico, onde nós vivenciamos isso constantemente, nós vamos começar a ter problemas porque ele é um hormônio imunossupressor do sistema defensivo do nosso corpo. Aí a gente começa a ficar doente mais fácil, mais rápido. E a gente se pergunta: nossa, o que está acontecendo comigo? Eu não era assim? Eu não andava tão cansado assim? Eu tinha disposição para fazer um monte de coisa? Mas acontece que enquanto a minha mente estiver trabalhando contra mim, o que eu faço? Como é que eu desperto? Como é que eu posso conseguir dar o próximo passo se eu, que devo ser o meu maior impulsionador das coisas na minha vida, estou me impedindo? E não é só isso. Se nós ficarmos nesses pensamentos gerando, por exemplo, como o estresse, né, nós vamos ter aí vários tipos de problemas: pressão alta, doenças cardíacas, aumento da gordura abdominal. Quem quer perder peso, relaxa, para de ficar estressadinho. Fica estressadinho que você vai ver onde vai parar. Olha aí, diabetes, devido ao aumento constante de nível de açúcar no sangue causado pelo cortisol. Porque o que acontece no momento de estresse? Vários hormônios são liberados no corpo. Adrenalina, noradrenalina, o tal do cortisol também. Por quê? Porque você está num momento de alerta. O seu corpo está pronto para fazer qualquer coisa, para fugir, para reagir. Né? Então todas essas substâncias, o coração bate mais forte, sua pressão aumenta. Mas se nós vivemos e acostumamos a estar nesse momento de estresse constante, nós estamos abrindo brechas para uma série de doenças. E não são só doenças físicas, não. São doenças mentais também. E é interessante quando a gente pensa assim: e o contrário, funciona? Funciona. Funciona muito. Tem um dado que eu peguei lá na Super Interessante de abril, uma pesquisa já até antiga, na verdade, tá? Olha, os pesquisadores da Universidade dos Estados Unidos avaliaram o estado de saúde de 670 homens na faixa dos 60 anos de idade. Constatou-se que a turma do bom humor... gente, bom humor. A turma do bom humor, né, tinha um sistema imunológico mais resistente a doenças pulmonares quando comparada ao grupo dos estressados. Eles são estressados, mas eu vou falar estressadinhos. Tá? E não é só isso. Outra pesquisa na Holanda apontou os mesmos resultados em relação às doenças cardíacas. Olha, a ciência está dizendo que pensar bem, pensar positivo vale a pena. É importante. E quando nós entramos nesse ciclo de pensamento renovador, tudo na nossa vida começa a andar melhor. Já pararam para pensar nisso? Pensamento cria. É energia, é movimento o tempo todo, como nós lemos lá no comecinho. E nós não podemos ficar parados esperando que as coisas aconteçam e manter um estado de espírito implacável contra si mesmo, contra a vida.
Nós precisamos ter o cuidado de manter, quando a gente vem, muitas vezes a gente ouve uma palestra assim, né? Ou algum estudo, o pessoal fala assim, olha, vamos aumentar a nossa frequência. Bonito, né? Nós vamos aumentar a nossa frequência em quê? Em que nós vamos aumentar a nossa frequência? Frequência quer dizer intervalo de ocorrências. Nós estamos aumentando a nossa frequência o quê? O pensamento no bem, o pensamento em autorrealização, o pensamento em Jesus, o pensamento no Evangelho, elevar os nossos pensamentos a Deus, pensar muito no nosso próximo que está muito precisando de nós, pensar que nós podemos fazer um trabalho edificante, pensar que nós viemos fazer um trabalho na caridade, na sopa fraterna, por exemplo. E às vezes a gente vem para a sopa fraterna achando assim, nossa, eu estou indo lá porque eu estou fazendo caridade. E não para pensar que aquela pessoa que está indo lá buscar a sopa, ela está fazendo a caridade para nós. Então a gente se coloca sempre num papel de estar fazendo alguma coisa, quando na verdade estamos recebendo muito mais. Então é uma questão de perceber, uma questão de percepção, de sensibilidade, de entender que é importante sim a caridade, mas é importante também reconhecer a caridade e reconhecer que a caridade está em cada um de nós, em cada um que cruza o nosso caminho, em cada um que faz parte da nossa vida. No parente mais difícil, que nos dá a oportunidade de praticar a paciência. Todo mundo tem um primo, né? Todos nós temos. Primo, prima, irmão. Então é muito importante que nós possamos pensar nisso. Por quê? Porque se nós estamos vibrando nessa energia positiva, o que nós vamos atrair para nós? Nós vamos atrair pessoas pessimistas? Não, né? Não vai. Porque nós sabemos que, falando de espiritualidade, o que atrai são as afinidades. Diferente das leis da física, onde os opostos se atraem, na questão espiritual, a afinidade se atrai. Nós atraímos aquilo com o que a nossa afinidade busca, com o que estou vibrando, com o que estou pensando, com o que estou praticando, com o que estou exercendo, com o que estou falando e principalmente com o que estou pensando. Nós somos emissores em tempo integral. É curioso, né? Há algum tempo atrás, eu tentei fazer meditação. E é ótimo, gente. Façam, é ótimo. Mas quando eu comecei, eu não entendia nessa questão da meditação. Aí alguém falou assim para mim, ó, senta, relaxa e não pense em nada. Eu não consigo pensar em nada. Como é que eu faço isso? Depois, aos poucos, fui entendendo que o não pensar em nada é formar imagens, pensar em coisas boas que me trazem a paz de espírito, que me trazem saúde, que me traz... É deixar de pensar em coisas negativas e pensar em coisas boas, construtivas. Você começa a meditar nessas coisas boas e você começa a encontrar um relaxamento muito bom. Isso vai fazer muito bem à saúde. A gente sai desse estado de estresse crônico, que nos traz tantas doenças, né? E como o Emmanuel diz, pensar é criar, vamos criar coisas boas para nós. Vamos parar de ficar alienando a nossa mente. Precisamos parar com isso. Olha o que o Dr. Regis Cavini Ferreira, especialista em psiconeuroendocrinologia. Treinei para falar isso, hein? Ao lembrarmos de um trauma, o vivenciamos outra vez em sua plenitude metabólica e emocional. Nós revivemos tudo. Fica carregando raiva aí dentro. Fica carregando ódio, vingança. Vai. Você sabe qual que é aquela fórmula do ódio, né? Da vingança, né? O ódio é você tomar veneno e querer que o outro morre. É a vingança. Então, para com isso. Não precisamos disso. Senão nós ficamos alienados. Alienados em nós mesmos. Não conseguimos mais trabalhar esses sentimentos que vão tomando conta de nós, que vão modificando a nossa vida para pior. E nós queremos o quê? Melhorar. Nós queremos ser felizes. Ou não? Não é verdade? Queremos ser felizes. Nós seremos, se Deus quiser. Então precisamos tomar esses cuidados com vícios ou maus hábitos, velhos hábitos,
O Espírito Hamed fala lá no seu livro de renovação de atitudes que o vício é uma dependência poderosa, vigorosa e profunda de uma pessoa que se encontra sob o controle de determinadas coisas, substâncias ou pessoas. Requer muita força de vontade e atitude para se livrar, para conseguir sair de uma situação dessa. Então, essa dependência emocional e mental, é muito importante nós pensarmos nisso. Extremamente importante. Porque são essas situações que vão nos levar a poder lidar com as coisas. Outro dia, aqui no grupo de estudo da casa, nós estávamos comentando a respeito de como enfrentar situações. Então, ocorreu aqui no grupo que nós vamos saber como estaremos preparados para reagir a uma situação quando ela acontecer, e não quando eu escolher. Olha que interessante. Porque nós podemos vir estudar, podemos fazer o evangelho no lar, podemos fazer a caridade, podemos trabalhar intensamente em tudo isso, mas se não toca o nosso coração, se nós não vivenciarmos isso que nós estamos querendo fazer ou fazendo, então quando vier a situação em que nos chama na condição de ver o que aprendemos, nós vamos realmente pensar, poxa vida, eu acho que não estava preparado para enfrentar isso. E aí você se decepciona. Mas não desista, porque faz parte do processo. A evolução é contínua, lenta, mas vale a pena. Nós não podemos esquecer nunca disso. E a exemplo dessa alienação mental, é muito importante nós pensarmos a seguinte situação. E para isso, eu vou chamar um exemplo que acontece lá nos domínios da mediunidade, com o André Luiz, com o Espírito Aulus, com a Anésia, com o Jovino, com as filhas Marta, Márcia e Marcina. O que acontece lá na história deles, nesse drama vivido por eles? Para a gente pensar como é importante, e isso vale muito para os casais. Nós não vamos fazer nenhum tipo de julgamento aqui, né? Nenhum tipo de julgamento, apenas uma observação do drama da história, né? Então estava lá a Anésia e o Jovino vivendo uma situação difícil, onde é convidado ali que o Aulus e o André Luiz façam parte de uma situação para tentar ajudar aquela nossa amiga Anésia, que ela é uma grande colaboradora dos trabalhos espirituais. E chegando até a casa de Anésia, eles encontram ali uma situação e tomam posse da informação que ela está vivendo uma situação muito sofrida. Muito sofrida. Diante de todos os problemas, com a mãezinha doente, a dona Elisa, muito doente, com as 3 filhas e com o marido Jovino. Diante de uma situação em que o Jovino está sob um forte poder, vamos dizer assim, uma forte alienação mental de uma outra pessoa, né? de uma pessoa que estava ali causando esse mal na vida deles. Então, a Anésia vivenciando tudo isso, ela começava a captar as imagens que vinham na cabeça do Jovino e formava as imagens que ele tinha no seu campo mental interno. Olha só que coisa interessante, né? Então a imagem daquela pessoa que estava causando todo aquele sofrimento na vida deles, estavam formando no campo mental dela. E ela sabia que estava acontecendo alguma coisa. Porque ele dizia, não, eu tenho muito trabalho para fazer, mas saía e voltava tarde, aquela situação constrangedora. E ela começava a perceber a imagem que ficava ali orbitando a mente dele. E ela começava a brigar com a imagem. Isso é comum para a gente pensar? É a mesma situação. Lembra quando você tem uma desavença com alguém e você fica lá, não, ele vai me pagar. Ele vai me pagar porque eu não aceito isso que fez comigo. E você começa a falar, e você não aguenta mais falar. E você percebe que você está estressado, está mal, está passando mal, está nervoso, né? E fica naquilo, não, fulano vai me pagar, eu não vou abrir mão disso. E cria todo um campo mental negativo em torno de si própria.
Como acontece com a nossa amiga Nésia, chega um momento que ela chega a passar mal, captando aquela figura, aquela pessoa, e discutindo com ela como se ela estivesse ali, do lado dela, permanecendo ali. Pegava a imagem do Jovino, ela pegava a imagem, vinha para dentro da mente dela, e aquilo formava uma imagem e ela brigava com a imagem, ela discutia com a imagem, e passava mal. Sentia todos os sintomas de estresse, suor, taquicardia, passava mal. Então, diante de todo o processo do recurso de amor, do recurso de caridade, que o junto com o André Luiz, vão lá fazer todo o trabalho de auxílio fraterno, tenta fazer todos os recursos possíveis, usar todos os recursos possíveis para auxiliar a família, para chegar num contento, para ajudar a Nésia, tudo que é feito com muito carinho, com muito amor, né? E acaba aí se desenrolando o andar da história. Muito bonita a história, vale muito a pena. Eu não vou eu dei um pouquinho de spoilers aqui, mas vale a pena ler o livro, tá bom? É uma história muito bonita. E nós vemos que, diante de toda essa situação, da Nésia, do Jovino, da mãe doente e da filha, nós vamos perceber que o que faz a diferença é sempre o amor. É sempre o cuidado com o outro. É sempre o entendimento com o outro. É sempre a vontade de querer e precisar perdoar. Ah, Cláudio, mas eu não sei perdoar. Não consigo perdoar. Começa desculpando. Começa dando menos importância para algumas coisas. Começa tentando ser um pouco mais ameno com o outro, com o erro do outro. Começa tentando ser um pouco mais caridoso consigo mesmo, parando de se autodestruir e parando de tentar destruir o outro. Como André Luiz vem nos comentar, aliás, como Aulus vem nos comentar da seguinte forma. André pergunta para ele: Aulus, essa situação de alienação mental é comum nas famílias? E Aulus responde: infelizmente, sim. Dentro das famílias, nós temos uma verdadeira guerra constante de pensamentos, que não se transformam na agressão, que não se transformam no verbal, mas que constantemente atingem uns aos outros de forma a fazer grandes estragos emocional, mental, alguns extremamente graves. Muito importante que nós possamos parar para pensar nessa situação, de como é que está o ambiente dentro do nosso lar. Como é que nós estamos tratando o nosso próximo mais próximo. Afinal, ninguém está na família por acaso. Kardec, junto com os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, vem nos alertar e vem nos ensinar que sim, nós podemos escolher os gêneros de prova, mas nós não vamos escolher qual o buraquinho ou a pedrinha que nós vamos pisar. Mas estará lá. Nós podemos entrar num caminho cheio de buracos, mas com cautela, nós podemos sim, talvez, se pisar num buraco que não seja o mais fundo, que não seja aquele que cause maior dano, mas que nós estamos juntos. E sempre há um propósito para estarmos juntos. Então não tem como escapar. Não tem como abrir aquele guarda-chuva e dizer: posso deixar para a próxima? Não, é agora. Temos que enfrentar agora. É importante sempre lembrar disso. Aí vem aquela pergunta: se o nosso pensamento nós criamos, nós edificamos, nós modificamos, nós construímos e nós destruímos, se há nele esse poder divino que está dentro de nós, esse pensamento é nosso? Nós criamos esse pensamento, mas a partir do momento que nós criamos e emitimos esse pensamento, ele está escondido? Será que só eu sei desse pensamento? Será que só eu partilho desse pensamento? Vamos ver o que Kardec diz para nós, lá na 457 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Gente, não é para tampar o rosto não, hein?
Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Sabe aquele segredo lá? Alguém está sabendo. Às vezes a gente fala assim, tomara que não seja meu pior inimigo, né? Se o seu pior inimigo for um desencarnado, e você estiver vibrando junto com ele, no pensamento dele, pode ser que ele saiba. Mas Kardec, não satisfeito, ele continuou na 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. E aí, gente? Aí entra a nossa vibração, a nossa frequência, como estamos pensando, estamos nos conectando com o que e com quem? O que nós estamos oferecendo para o mundo? O que nós estamos oferecendo para o nosso mundo interno? Com quem que nós estamos nos conectando? Para quem que nós estamos dando vazão? Para quem que nós estamos, a quem estamos convidando para estar conosco? Porque os nossos amigos estão sempre perto de nós. Sempre. Às vezes nós os afastamos. Às vezes nós os afastamos. Mas os amigos estarão sempre próximos. E na espiritualidade não é diferente. Principalmente, não é diferente. Nunca estaremos sós. Mas podemos afastá-los, sim. Podemos afastá-los, porque se nós continuarmos pensando negativamente, pensando em sentimentos destrutivos, deletérios, pensando naquilo que não faz bem, nós vamos estar atraindo outras forças para perto de nós. Então nós temos sim o compromisso, a responsabilidade sobre nós mesmos, sobre nossas vidas, de modificar, de renovar as nossas atitudes perante a vida, perante a sociedade, perante ao mundo, para tornar esse mundo melhor. Porque nós estamos sempre falando, olha, está chegando o mundo de regeneração, que bom, que maravilha, vai ser tudo muito bom. O mundo de regeneração virá? Sim, mas somos nós que estamos incumbidos de construí-los também dentro de nós. E se esse mundo maravilhoso, melhor do que nós estamos, pelo menos, chegar e nossa vibração não tiver afinidade, e aí? Para onde nós vamos passear? Nós vamos ter que ir para algum lugar onde a afinidade do seu coração, do meu coração, estão juntos. Então nós precisamos estar alertas. Sempre. Vigiai e orai. Não é isso? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 28, os Espíritos estão sempre dizendo, hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ora, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Então, olha só como é importante nós entendermos que o pensamento é o grande agente impulsionador de tudo isso, aliado à vontade, colocando os nossos sentimentos nas nossas palavras. Nós não precisamos ficar 15 minutos, 20 minutos. Se te faz bem, não tem problema. Mas desde que tenha sentimento, desde que tenha verdade, desde que é o teu coração que esteja falando. Quando o nosso coração fala, a prece sai naturalmente. A prece sai verdadeira. A prece toca. A prece realiza. A prece se torna um mecanismo de mudança na nossa vida. Sempre, sempre. Não tem outro caminho. Pode ter certeza. A prece faz transformações incríveis nas nossas vidas. É diante desse convite que o nosso querido Bezerra de Menezes, ele faz através do Chico Xavier, que ele deixa uma pequena mensagem pincelada de uma mensagem maravilhosa. Estudar Kardec, conhecer Kardec para viver Jesus. Vivenciar o Evangelho dentro de nós, dentro dos nossos lares,
renovar as atitudes, sim, começando dentro de nós, dentro daquilo que nós temos como expectativa do que é bom, do que é belo, do que é correto. Entender, sim, que nós somos capazes e podemos, sim, potencializar cada vez mais esse amor que está dentro de cada um de nós. Porque o que nós podemos fazer é colocar algumas sementinhas. Nós nunca sabemos onde o solo está fértil, mas um dia estará. Um dia essa sementinha vai germinar, um dia vai brotar. E essa sementinha pode começar hoje, renovando as atitudes, transformando o seu pensamento, começando a buscar dentro de você o melhor que você tem, que todos nós temos. Eu sou muito agradecido por poder estar aqui, por estar trazendo essas reflexões para vocês. E eu queria deixar uma mensagem, que é uma mensagem que André Luiz deixa a respeito do pensar. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação, em qualquer tempo. É muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja que deva ser. Trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontramos tudo o que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem, quanto ao que se refere ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo aquilo que possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente em relação a Deus. Em nosso íntimo, a liberdade de escolha é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. O bem é eterno, é a lei suprema. Mantenha-se no bem, e tudo e todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo de nós que dermos aos outros, receberemos dos outros 100 vezes mais. Respostas da Vida, André Luiz, Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Eu espero que nós possamos sair daqui hoje pensando um pouquinho melhor nas nossas vidas, pensando um pouquinho melhor do que nós podemos fazer de melhor para nós e para todos que vivem conosco. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos nós.